Preamplificador Marantz, modelo 3600, aparelho de 1975, feito nos Estados Unidos. Esse preamplificador é um ícone da Marantz dos anos 70. Tem a construção singular, vou mostrar daqui a pouco porquê. Esse aqui chegou aqui funcionando, mas tinha alguns problemas. Essa tecla aqui estava travada do turnover, 250 Hz. O potenciômetro do volume já tinha sido trocado e alguns transistores internos também já tinham sido trocados. Eu fiz várias correções, rendeu bastante serviço. Está aqui, ó, chave trocada, potenciômetro, vários capacitores, muitos transistores de baixa potência. Então vamos olhar atrás e eu vou mostrar depois o serviço que foi feito aí. Vou apresentar o aparelho internamente, mostrar porque que é um aparelho singular. Traseira dele, entrada fono, tuner auxiliar, 2 tape decks, saída para ligar o scope, 2 saídas pré-amplificadas, feito nos Estados Unidos. Ele permite que você ligue a saída do power amplificador aqui e selecione caixas A e B, ou main remote, como eles chamam. Isso aqui é porque os powers da Marantz na época, o 250, 240, 250M, eles não tinham seletor de caixa e nem tecla liga-desliga, chave liga-desliga. Então você ligava ele aqui no pré, numa dessas chaves aqui ligadas, ó, switched, e o amplificador era ligado quando você ligava o pré, e a seleção de caixas era feita por aqui. A saída do power entrava aqui e aqui sai sistema A e B ou main remote. Isso aqui às vezes confunde o pessoal que vê isso aqui atrás e acha que isso aqui é um amplificador, né? Mas é um pré-amplificador. Então vamos olhar por dentro, vamos ver a construção dele. Por dentro, ó, aqui tem um carimbo da fabricação, fevereiro de 1975. O interessante desse aparelho é o seguinte: ele tem uma fiação mínima, praticamente a fiação que ele tem é só a fiação de caixa e do transformador, porque o sinal entra aqui na traseira dele, é conectado através dessas conexões aqui com essa placa por sua vez também se conecta com os controles lá na frente via slot. Então é um pré-amplificador que não tem praticamente fiação, o som não passa em fio nenhum, passa só por dentro das placas de circuito impresso. Ó, a placa aqui onde fica as entradas, ó, é acoplada com a placa principal via slot. A placa principal é acoplada com os controles aqui da frente também via slot, e você não tem fio nenhum passando, ó. Então isso dá uma pureza no som, né? Porque você não tem nenhuma interferência aí da fiação. Construção muito interessante. Essa fiação aqui é das caixas de som, ó, como eu mostrei lá atrás. Aqui as tomadas. Então não é a fiação do pré-amplificador, é independente isso aqui. O único fio do pré-amplificador é essa entrada da energia aqui, ó, quem vem do transformador via fio. O resto não tem fio, ó. Tudo pela placa de circuito impresso. Por isso que ele tem a construção singular e tem a qualidade realmente muito boa. Esses fios aqui, ó, são alimentação. O áudio passa só pelas trilhas do aparelho aí. Ele inclusive tem, por isso, um oco aqui dentro, ó. Tamanho do espaço aí, porque a comunicação das placas, ó, é por slot. Tá vendo? Essa placa se comunica com essa, se comunica com a lá de trás. Vou dar a volta aqui, a gente vê do outro lado, ó. Tá vendo? A placa onde ficam os RCAs conectada com a placa principal aqui, que eu chamo de placa mãe. Essa placa tem uma concepção também muito interessante, porque ela usa uns componentes bem específicos. O amplificador principal desse pré é esse circuito integrado aqui. Isso aqui é o regulador de tensão, que regula a tensão simétrica que alimenta os transistores do aparelho. A parte de equalização é feita por esses 2 circuitos integrados aqui.
Esse aqui é o relé de saída. Aqui é o pré-de-fono, todo esse conjunto aqui. Veja que fica bem pertinho do RCA do fono, então o caminho é mínimo do sinal para chegar aqui. Aqui as teclas de input, que você seleciona a fonte, também ligado diretamente na placa, lá nos RCAs. Então essa construção realmente é muito interessante e confere a esse aparelho um som muito especial. Eu fiz uma manutenção geral aqui, vou mostrar para vocês detalhadamente o que eu troquei, mas troquei vários componentes aí, deixei o aparelho tinindo, como diz o outro. Vamos lá. Aqui na placa principal do aparelho eu fiz várias manutenções, troquei essa chave aqui. Alguém no passado jogou uma graxa aqui, eu acho que para lubrificar essas chaves, e colocou demais aqui nessa ponta. Isso secou com o tempo e travou a chave, ó. A chave não se move, ó. Então eu retirei ela e coloquei uma chave nova. Aqui nessa placa também troquei os diodos da fonte, estão ali, os dois capacitores da fonte, que são esses dois grandes, vários capacitores auxiliares aqui, a maioria de acoplamento. Alguns já haviam sido trocados, inclusive alguns com valor errado, e os originais que não tinham sido trocados eu troquei todos. Troquei também vários transistores de baixa potência. A maioria dos transistores aqui já haviam sido trocados, mas foi feita uma troca que eu discordei um pouco, porque quem trocou utilizou aqui transistores normais, que não são de baixo ruído, próprios para áudio. Então eu troquei todos esses transistores aí, no final foram 19, por transistores de baixo ruído. No lugar do 2N5210, que tem 6 nesse projeto, eu coloquei o BC550. E no lugar do 2N4250, eu coloquei o BC560. Esses transistores originais eram da Motorola e muito antigos, eles são obsoletos e normalmente são trocados mesmo, só que aqui quem trocou pelo BC547 e 557. Funciona, né? Mas o nível de ruído desse transistor é um pouco superior
ao 550 e 560. Então eu troquei com um aparelho de alto nível, eu coloquei o melhor possível aí para evitar qualquer problema no som, né? Troquei todos também os transistores aqui do Predfono. A data do aparelho aí, 1975. Então agora é montar, juntar essa peça com as outras e botar para funcionar e testar o pré. Nessa placa da frente aqui, onde ficam todos os controles, os potenciômetros, os seletores do aparelho, eu troquei o potenciômetro do volume, que já tinha sido trocado, mas foi colocado um potenciômetro de valor equivocado aqui, 100K ohms, o original é 50K ohms, então eu troquei. Esse aqui era até de boa qualidade, da Alps, mas estava um valor incorreto. Então coloquei outro aí, correto, novo. Troquei 4 capacitores eletrolíticos, que são esses aqui, ó, aqui dentro, mais um aqui. E troquei a lâmpada, que originalmente é incandescente. Essa lâmpada aqui, botei um LED com a conversão dele aí, ó, retificação e um resistor para segurar a carga dele. Então tá aí, aqui foi feita essas modificações, refiz algumas soldas, limpei, a placa está em excelente situação. Então agora vamos unir as partes aí e ver como é que ficou. A placa traseira aqui, onde ficam os RCA de entrada e saída, eu limpei, poli os terminais, conferi as soldas aqui, está em excelente situação também. É só encaixar de volta ali. Teremos o aparelho funcionando. Mostrar um pouco do esquema desse aparelho. Então, nessa área aqui, ó, como eu disse, que é logo bem próximo aqui dos RCA de entrada, principalmente do fono que é aqui em cima, a gente tem o pré-de-fono. Então, vamos botar o esquema aí. São esses 5 transistores em cada canal, então por isso no total são 10, né? Que constitui o pré-de-fono e microfone. Então, se o sinal vier de um toca-disco ou a entrada de microfone, passa por esse circuito. Lembrando que em 1975, ano de fabricação desse pré-amplificador, a principal entrada utilizada em amplificadores era exatamente a entrada fono, né? Não havia CD ainda, então a principal fonte de áudio nas casas era o toca-disco. Então esse pré-de-fono é muito bom, a qualidade dele, trabalha com fonte simétrica e tem a resposta de frequência muito boa. Esse pré-de-fono gera um ganho de quase 60 dB no sinal, né? Do vinil até a entrada do amplificador principal. Depois que sai aqui do pré-de-fono, o sinal vai direto para esse circuito integrado aqui, que é o amplificador vezes 10, que a Mara chama. Se a entrada que você estiver utilizando for auxiliar ou tuner, ele não passa pelo pré-de-fono, vem direto então para cá. Esse circuito integrado, vou mostrar o esquema aí, é o 749PC, o A749PC. Ele é um dual operacional, então aqui está metade dele nesse esquema. Cada canal então usa metade desse CI e mais 3 transistores. É o amplificador vezes 10 e o amplificador de filtro.
Esses 3 transistores na frente aí são, ele chama de filter amplifier, amplificador de filtros. Seriam então esses 3 aqui e mais esses 3, ó. Então aqui está o circuito integrado e mais um transistor. Tá ali no esquema, ó. Circuito integrado e um transistor. E depois lá na frente mais 3 em cada canal, né? 3 aqui e ali tem 2, ó, transistores junto com o circuito integrado. Se você aciona a função tom, que é essa tecla aqui, o sinal ainda passa por mais 2 circuitos integrados, que são esses 2 aqui, é o LM301. Como eu disse, pode ser bypassado, tem uma tecla aqui que você desliga o tom, o controle de tom, então ele não passa por aqui. Sairia direto daqui então para o relé de saída. Se você acionar o controle de tom, o sinal ainda passa por esses 2 circuitos integrados, depois vem aqui para o relé de saída e vai direto para o RCA de saída ali. Então o caminho do áudio aqui é curto, né? Facilitado por essa placa. E a Marantz optou por esse projeto sofisticado usando circuitos integrados. Isso aqui também é um circuito integrado, apesar de parecer um transistor. Você tem várias pernas lá embaixo. Esse circuito aqui é um regulador de tensão variável. Aqui ele é ajustado para ficar fixo, gera uma tensão de mais e menos 18 volts, que alimenta grande parte desses transistores e circuitos integrados aqui do aparelho. Isso aqui dá uma leve aquecida quando está funcionando. Esse circuito integrado é dificílimo de achar, mas raramente dá problema porque ele é muito robusto e aqui trabalha com a corrente muito baixa, então quase não dá problema. Então é isso, queria mostrar um pouco aí da construção desse aparelho. Ele realmente é muito interessante. Esse relé aqui retarda, quando você liga o aparelho, ele demora 5 segundos a conectar o sinal na saída, para evitar barulhos aí, transferir barulho para o power amplificador. Então agora vamos ouvir o bicho.